Olá, meu nome é Ernesto Hartmann, eu sou professor associado de teclado e composição da Universidade Federal do Espírito Santo e membro dos programas de pós-graduação em música da Universidade Federal do Paraná e da Universidade Federal de Minas Gerais. Neste recital palestra, discutirei algumas das relações intertextuais presentes na sonata número 10, das Rosas, para piano do compositor José de Almeida Prado. Uma questão que empresta densidade e relevância ao ciclo das sonatas para piano de Almeida Prado é o fato de que elas atravessam os distintos momentos e fases do compositor, representando seus principais períodos. O exame deste corpus permite inferir que há, efetivamente, um amadurecimento de seu estilo, retratado no intervalo de aproximadamente 3 décadas de produção, da sonata número 1 de 1965 até a sonata número 10 de 1996. Ainda, a individualidade de cada obra do ciclo fornece um excelente panorama do pensamento de Almeida Prado a respeito de problemas composicionais, em específico para o instrumento, tais quais estilo, organização de estrutura micro e macroformal e recursos pianísticos. A respeito dessas questões, é possível destacar os procedimentos mais frequentes nas obras que compõem este ciclo. Desenvolvimento sistemático de material temático, seja como desenvolvimento livre, seja como variação em desenvolvimento, tal qual afirma Fernando Courvoisier. Interpolação e justaposição de material temático, tendência a sintetizar ou mesmo reduzir a reexposição da forma sonata, emprego de 2 ou mais temas distintos, mas relacionados motivicamente, criatividade e liberdade na disposição dos movimentos, emprego de uma perspectiva francamente pós-moderna, onde o idioma harmônico tonal-pós-tonal convive tanto sucessivamente como simultaneamente. Como suposto ponto culminante da produção de sonatas para piano do compositor, a sonata número 10, das Rosas, fornece exemplos generosos de todas essas técnicas, associadas a uma incursão extramusical, da qual impacta decisivamente na concepção da obra. Nesse recital palestra, expõe as similaridades entre a sonata número 10, das Rosas, de Almeida Prado, e a sonata Opus 109, de Ludwig van Beethoven, com foco nos primeiros movimentos, empregando alguns conceitos amplamente difundidos nos estudos de intertextualidade que serão apresentados ao longo do discurso. Em 2004, em entrevista cedida a Adriana Moreira Lopes, Almeida Prado referiu-se à sua sonata número 10 para piano, Sonata das Rosas, de 1996, como sua última obra nessa forma para piano solo. Essa canção das Rosas foi um noturno que eu compus em maio de 1994, para evitar a denominação de noturno, eu coloquei Canção das Rosas. Trata-se de um tema bem tonal, em mi bemol maior, e foi inspirado por um quadro acadêmico, um vaso com rosas vermelhas que mamãe tinha, deixou de herança para mim e hoje está com minhas filhas. Minha mãe faleceu em agosto do mesmo ano de 1994 e meu pai havia falecido em 86, então eu resolvi fazer uma sonata em memória deles. Coloquei uma introdução com quase que uma araponga cantando e esse canto das rosas ficou sendo o segundo tema da forma sonata do primeiro movimento. O segundo movimento é um scherzo. No terceiro movimento eu coloquei uma valsa de Jaú que meu pai cantava para eu dormir, eu não me lembrava da letra, mas escrevi essa canção de memória, em Fá maior, e harmonizei transtonalmente com um acompanhamento que não é de valsa, para diluir um pouco, e fiz, não variações, mas improvisações sobre esse tema, buscando uma sensação onírica entre o acordar e o dormir, vendo meu pai e ao mesmo tempo ele não está mais lá. A sonata termina serena, em Fá maior maravilhoso, e foi minha última sonata. Esse ciclo de 10 sonatas se fechou e eu não continuei. Anos depois, em dezembro de 2001, eu compus a sonata para a mão esquerda, dedicada ao João Carlos Martins, mas esta não é a número 11, não vai mais haver sonata. Tem coisas que acabam. Não obstante esse depoimento, em novembro de 2017, o pianista Roberval Linhares Rosa apresentou pela primeira vez uma obra denominada Sonata número 12 para piano do compositor em Goiânia, obra composta para o próprio Roberval. De acordo com essa numeração, a sonata número 11 seria, então, diferentemente do que afirmou Almeida Prado, a obra para a mão esquerda, dedicada a João Carlos Martins. De qualquer modo, independentemente da numeração adotada, é fato que a Sonata das Rosas não fechou o ciclo das sonatas para piano solo de Almeida Prado, não obstante tenha sido intencionalmente composta para esta finalidade.
Em meu artigo, a sonata número 10 para piano de Almeida Prado, relações intertextuais e composicionais entre a obra e o poema As Rosas, de Rainer Rilke, 2013, revista Música Rode, volume 13, número 1, estabeleci relações entre o poema e o desenvolvimento da obra, apontando para as relações simbólicas intra- e intertextuais presentes na referida sonata. Mais recentemente, em 2019, discuti as relações intertextuais entre a Sonata das Rosas e a Sonata Op. 109 de Beethoven. Esse artigo foi publicado na revista Opus, volume 25, número 3. Neste recital palestra, apresento algumas discussões presentes em ambos os trabalhos. As Rosas de Rainer Maria Rilke. Não falemos de ti. És inefável. Segundo a tua natureza. Outras flores ornamentam a mesa. Tu a transfiguras. Num simples vaso és arranjo. E eis que tudo muda. É talvez a mesma frase, mas cantada por um anjo. Almeida Prado emprega diversos idiomas na construção desta obra. Destacam-se o idioma tonal, na construção dos dois temas principais da obra, o tema das rosas, em Mi bemol maior, e a valsa rememorada em Fá maior no terceiro movimento, e a transtonalidade, essa inclusive na harmonização da valsa, e presente no emprego do acorde araponga, no arquétipo de Berg e o acorde de Prometeu, este último utilizado por Scriabin em sua fase madura. Nesta obra, é possível interpretar o uso da tonalidade, particularmente quando associada a dois temas de valor emocional para o compositor, como uma referência à nostalgia, da infância, tema popular, e dos pais, tema das rosas. Seria então o ti a tonalidade? Neste caso, seria ela a tonalidade quem transfigura, sendo os outros idiomas harmônicos empregados na obra transtonalidade, pantonalidade, ornamentações. Assim, a tonalidade é desafiada a se metamorfosear através da oposição de distintas organizações do sistema sonoro para se apresentar de uma outra forma, renovada, tal qual Almeida Prado a utiliza nesta obra. O próprio depoimento do compositor, ao utilizar a palavra maravilhoso para designar a tonalidade, nos induz a essa interpretação, corroborada pela reiteração de estruturas tonais e a final afirmação da tonalidade nos movimentos externos da obra. Num simples vaso és arranjo, o tema. E eis que tudo muda, o princípio de variação, inerente nas improvisações do terceiro movimento. É talvez a mesma frase, mais uma vez o conceito de variação, mas cantada por um anjo. O anjo pode ser representado pela tríade de Fá maior, reiterada pelos compassos finais do terceiro movimento. Se considerarmos uma relevante anterior obra para piano do compositor, o Rosário de Medjugorje, vemos, de acordo com Fernando Courvoisier, que Almeida Prado estabelece a tonalidade de Mi bemol maior para o significado de luz e Fá maior para o de sublime, angelical, permitindo uma perfeita analogia com a sonata número 10. Almeida Prado também utiliza centros tonais específicos para destacar os temas principais e as passagens com especial significado religioso. A tonalidade de Mi maior simboliza a alegria, a tríade de Fá maior representa a Santíssima Trindade, eternidade e beatitude, a tonalidade de Mi bemol maior simboliza a luz. A forte tendência ao diatonismo, presente nos três movimentos desta obra, quase exclusivamente diz respeito ao passo da tonalidade de Mi bemol maior para Fá maior. Neste contexto, podemos interpretar este passo como uma representação metafórica da luz em direção ao sublime, direta relação com a perda dos pais e o propósito inicial da composição da sonata número 10. Em relação a Scriabin, de uma forma mais ampla, podemos perceber na utilização do acorde de Prometeu e na própria utilização indireta, através do conjunto complementar 7/5, do acorde araponga, uma clara citação. A análise deste caráter intertextual pode, facilmente, estender-se para abarcar a própria ordem de apresentação dos acordes logo no gesto de abertura da sonata número 10. O acorde araponga, o acorde Prometeu e o arquétipo de Berg, todos eles preparando a ideia central, tema das rosas, cujo caráter é francamente tonal, corroborando a tese de que a nostálgica rosa está sendo metaforicamente representada pela tonalidade.
Além disso, apontam para referências distintas que compõem o ambiente intertextual desta obra, Scriabin, como a revisão da tonalidade e o misticismo inerente, Berg, como moderno, porém no caso, ainda com uma influência tonal, e a autorreferência presente no emprego do acorde araponga. O próprio segundo movimento não contém nenhuma passagem especificamente tonal, contudo, intermedia os dois movimentos externos, cujo tópico harmônico central é a tonalidade sob diversos aspectos. Podemos associar a passagem do poema Outras flores ornamentam a mesa, tu a transfiguras, sendo tu a tonalidade e as outras flores a transtonalidade, e outros sistemas representados pelos arquétipos de Berg, o acorde de Prometeu e o próprio acorde de araponga. Aqui, realizo uma análise comparativa entre a sonata Op. 109 de Beethoven e a sonata número 10 de Almeida Prado, desenvolvendo o que propus no meu artigo. Modelagem, simulação e compressão na sonata número 10 para piano das Rosas de Almeida Prado, diálogos intertextuais com a sonata Op. 109 para piano de Ludwig van Beethoven, datado de 2019, que, conforme já disse, foi publicado na revista Opus. A partir do depoimento de Almeida Prado, assumo o tema das Rosas como segundo tema de uma forma sonata. De start, compreendo a ideia da araponga como primeiro tema e não como introdução. Ainda, não se observa, neste primeiro movimento, um desenvolvimento formal, sendo as ideias elaboradas ao longo do discurso, se aproximando mais de uma forma sonata sem desenvolvimento e sem transição. Uma comparação lado a lado entre as estruturas empregadas por Beethoven no primeiro movimento da sonata Op. 109 e por Almeida Prado no primeiro movimento da sonata das Rosas permite observar com clareza as relações de similaridade. Ao examinar mais detalhadamente a tabela e, em particular, as obras, é possível perceber que ambos os compositores investiram no aspecto ambíguo de seus primeiros temas. O próprio depoimento de Almeida Prado permite diversas interpretações acerca das delimitações do primeiro tema, quando afirma que colocou uma introdução com quase que uma araponga cantando e esse canto das rosas ficou sendo o segundo tema da forma sonata do primeiro movimento, pois, de fato, o canto das rosas já é apresentado nos compassos 3 a 4, mesmo que sem harmonização tonal sobre o arquétipo de Berg, já logo após os dois compassos do primeiro tema. Compreendendo a estrutura deste modo, ambas as obras estariam ainda mais aproximadas e assemelhadas, pois o contraste entre o primeiro tema e o segundo tema seria imediato em ambos os casos. Um processo descrito por Strauss em seu livro Remaking the Past, de 1990, como compressão, elementos que ocorrem diacronicamente em uma obra anterior são comprimidos em algo sincrônico na nova obra, pode ser observado com clareza neste primeiro movimento, pois a oposição entre primeiro tema e segundo, no primeiro movimento da sonata Op. 109, se dá através da mínima transição possível, uma continuidade da frase que se torna apenas perceptível enquanto estrutura transicional quando chega ao seu fim, pois o motivo é o mesmo em forte spinum, comparado à sonata das Rosas, onde a oposição é imediata. O perfil melódico do canto das Rosas, harmonizado com o arquétipo de Berg, no compasso 4, é apresentado imediatamente após a enunciação do tema inicial, compasso 1 e 2, sem nenhum tipo de artifício transitório. Contudo, a repetição do tema 1, pouco mais à frente, e a repetição deste mesmo perfil, intermediado por cadenzas, cria a sensação de que tudo, até a chegada do tema das Rosas no compasso 15, nada mais foi do que uma grande introdução. Esta também é uma leitura possível dos 8 primeiros compassos da sonata Op. 109 para piano de Beethoven, o que reforça a hipótese de analogia entre as estruturas. Onde Beethoven utiliza o esquema que Robert Gerdingen define como romanesca, um dos mais comuns empregados no estilo galante com a função de abrir uma composição lírica, Almeida Prado emprega acordes simbólicos, o heptacorde complementar do acorde araponga, o acorde de Prometeu e o arquétipo de Berg. Ambos os casos demonstram o compositor citando fórmulas que apontam para o passado, pois a romanesca já estava em desuso e fora de moda na época da composição da sonata Op. 109 e,
Evidentemente, o gesto de Almeida Prado é uma representação de compositores relevantes do século XX, além de si próprio. Nos dois casos, gestos de inter e intra-autotextualidade. Mais ainda, fica clara a analogia entre os gestos iniciais de ambas as peças. O processo em questão é o de simulação, de acordo com Leonard Mayer, pois, em um ambiente não tonal, essa estrutura da sonata número 10 de Almeida Prado se comporta de forma análoga à de Beethoven. Considerar que a segunda área temática da exposição da Sonata das Rosas se inicia no compasso 15 e termina no compasso 29, sendo repetida por ritornelo, implica reconhecer os compassos anteriores como área temática 1 e transição. Assim sendo, outra analogia se desvela, o emprego das cadenzas como estruturas transitivas. Se na sonata Op. 109 isso ocorre sistematicamente após a área temática 2, na sonata das Rosas o emprego é exatamente o inverso. Aqui, as cadenzas ocorrem na transição entre a área temática 1 e a área temática 2. Desse modo, o processo de modelagem se manifesta, pois há uma correspondência entre as estruturas e suas funções na obra. Contudo, a modelagem, neste caso, encontra-se indissoluvelmente associada ao sentido de paródia, pois a organização estrutural da obra modelo tem, neste exemplo, um componente funcional cuja posição é completamente invertida. O desenvolvimento na sonata Op. 109 contém exclusivamente o motivo da área temática 1, tratado em fortissimo. Se na Sonata das Rosas o mesmo se dá, pois os quatro compassos que poderíamos comparar, compassos 30 a 33, são construídos com a mesma ideia da área temática 1, aqui pode-se apontar o processo de compressão. Isso consiste em considerar que essa estrutura, em Almeida Prado, nada mais é do que uma mera retransição para a exposição. Na reexposição do primeiro movimento da Sonata Op. 109 de Beethoven, pequenas alterações significativas ocorrem. Essencialmente, são a representação da área temática 2 na tonalidade de 1, Mi maior, e uma recomposição da cadenza transitória. Na Sonata das Rosas, Almeida Prado mantém a cadenza como estrutura transitiva entre as duas áreas temáticas, tal qual na exposição. Porém, não transpõe, mas promove uma variação do segundo tema, mantendo seu perfil melódico e sua estrutura absolutamente reconhecíveis. As codas dos primeiros movimentos de ambas as obras apresentam notáveis paralelos. Se Beethoven encerra a sua com um arpejo ascendente, Almeida Prado igualmente utiliza esse recurso. Onde Beethoven emprega a textura coral para harmonizar uma ideia, o mesmo se dá com o motivo do Canto das Rosas. A coda do primeiro movimento da sonata Op. 109 de Beethoven divide-se em três subseções, compassos 65 a 74, 75 a 85 e 86 a 99. Na primeira subseção, o motivo da área temática 1 é trabalhado pela primeira vez no movimento. Na Sonata das Rosas, a coda se comporta de maneira rigorosamente inversa. A textura coral é moldura e se alterna com um arpejo ascendente, novamente sugerindo o processo de modelagem parodiada. Após esta análise, é possível concluir que ambos os compositores fizeram uso sistemático de cadências virtuosísticas para transitar entre os temas, o uso da oposição de ideias por interrupção e o emprego de formas ambíguas ou ao menos compactas. Os processos de simulação e de modelagem estão presentes, porém algumas estruturas são reposicionadas em relação à obra modelo. A análise comparativa da sonata Op. 109 para piano de Beethoven e da sonata número 10 para piano das Rosas de Almeida Prado, empregando os modelos de simulação e modelagem de Mayer, associados ao conceito de paródia de Afonso Romano de Santana e de compressão de Strauss, permite elucidar os processos intertextuais presentes na segunda obra. Contudo, a aplicação simples e direta dos modelos de Mayer exige atenção a algumas questões. A mais relevante delas diz respeito à possibilidade de superposição dos processos, ou seja, os processos de modelagem e simulação podem, efetivamente, ocorrer em simultaneidade em uma mesma obra, posto que esses processos devem estar norteando diferentes camadas da obra. As microestruturas, como motivos, frases, que por aglutinação e interação produzem períodos, seções, que por sua vez produzem formas, podem operar de modo distinto. Na Sonata das Rosas, observa-se que as cadenzas têm uma função análoga no primeiro movimento a que a estrutura semelhante desempenha no primeiro movimento da Sonata Op. 109 de Beethoven. Porém, seu posicionamento dentro da forma está alterado,
de modo que elas transitem da primeira para a segunda área temática. Neste caso, o processo de modelagem ocorre simultaneamente à paródia e impõe à segunda área temática da Sonata das Rosas o processo de compactação. Eis que uma dimensão não contemplada por Meyer diz respeito ao processo de modelagem que pode superar o emprego da mesma linguagem entre as duas obras que se relacionam. Trata-se da modelagem do gesto musical propriamente dito. Empregar uma estrutura específica, como uma transição, ou reproduzir a sequência de estruturas e andamentos dentro de uma macroforma, diz respeito a uma intenção que supera a mera análise descritiva das formas. Trata-se de uma questão limitante ao uso dos modelos de Meyer, mas que pode ser enfrentada a partir da compreensão de que o conceito de modelagem pode abarcar não somente forma, mas, sobretudo, outros parâmetros, assim como o gesto musical e a própria intencionalidade. A linguagem pós-moderna da Sonata das Rosas de Almeida Prado contempla a sucessão, justaposição e superposição de elementos tonais e pós-tonais. Assim sendo, o processo de simulação, que trata exclusivamente de linguagens e idiomas distintos, pode ocorrer somente em uma seção, um extrato, ou mesmo em uma única camada textural da obra. Justamente por isso, ele pode se alternar ou mesmo imiscuir-se com a modelagem, de forma a não tornar ambos excludentes. Ainda, esta mesma linguagem pós-moderna comporta, muito mais naturalmente, os elementos e o radical contraste codificados no classicismo como estilo fantasia, elementos esses estranhos e anômalos à forma sonata, ao menos da maneira na qual Beethoven os dispôs na Sonata Op. 109, primeiro movimento. De start, dentre as últimas sonatas para piano de Beethoven, a escolhida para este trabalho é a que mais se aproxima das técnicas composicionais da fase final de Almeida Prado, sendo então uma natural candidata a modelo. Diferentemente do que afirma Meyer, a referência não precisa ser sempre explícita, pois talvez não haja intenção do compositor em comunicar suas referências sem que isso anule o impacto expressivo dramático significativo da decisão de se usar uma obra mestra como modelo. Às vezes, a mensagem é para os iniciados ou para si próprio, como, por exemplo, em diversos exemplos simbólicos do círculo schumanniano. De fato, extrair a ideia de relação entre as duas obras em questão de uma sugestão do próprio compositor, porém, em nenhum momento o mesmo afirmou que havia tratado essa obra em específico. Por fim, concluo que a aplicação dos modelos de Meyer é pertinente, porém carece de complementações de modo a contemplar a multiplicidade de idiomas característicos da estética pós-moderna, diferentemente dos procedimentos mais rigorosos, homogêneos e formais do modernismo. Agradeço a todos, e em particular os organizadores desse 5º Encontro Internacional de Piano Contemporâneo, e desejo a todos um bom concerto.
Música